Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou explicar o exercício relacionado ao método gráfico. Então, o que é o método gráfico? O método gráfico ele vai estar relacionado a uma das soluções que eu posso aplicar dentro da programação linear. Então, lá no nosso exercício 4 da atividade da lista, a gente tem o seguinte exercício. Então, considere um modelo. Então, eu tenho maximizar z igual a 2x1 mais 3x2, sujeito às restrições x1 mais 5x2 menor ou igual a 20, 2x1 mais x2 menor ou igual a 10, e as minhas restrições de não negatividade de x1 e de x2, que tem que ser maior ou igual a zero. Então, o que ele pede no exercício? Ele pede para que você use o método gráfico para construir a região de soluções do modelo, né? Construir o gráfico à mão e testar a função objetivo em cada uma das soluções básicas e escolher o ponto mais favorável. Então, pelo método de resolução pelo método gráfico, o que eu preciso levar em consideração? Então, a primeira coisa, eu vou levar em consideração as restrições de não negatividade, então que já vai me limitar ao quadrante superior. Então, tudo que tiver de resultados negativos, tanto para o meu x1 como para o meu eixo do x2, eu já vou desconsiderar porque já não pertence à solução do conjunto de soluções ótimas do meu problema. Depois que eu fizer isso, eu vou transformar as minhas inequações em equações. Então, eu vou utilizar para o método gráfico pontos que eu vou encontrar em relação às minhas inequações, às minhas restrições, porque são as restrições que vão delimitar a área da região fronteiriça ali da minha solução viável, vai determinar a minha região factível, ou seja, onde vai estar a minha solução ótima. E depois eu vou fazer o teste do lado direito das restrições para a determinação da região factível. Então, eu vou escolher um ponto teste e aí eu vou fazer esse teste das minhas restrições para saber para qual lado, se está para o lado direito ou se está para o lado esquerdo, a minha região factível de solução. E depois, por fim, eu vou fazer o teste das soluções básicas que eu encontrei dentro da região factível e determinar a minha solução ótima, ou seja, o meu valor ótimo de z que corresponde à minha função objetivo, que é maximizar z 2x1 mais 3x2. Então, vamos ver como que vai ficar essa resolução pelo método gráfico. Então, primeiramente, transformamos as inequações em equações. Então, eu tenho lá o meu ponto de referência, que é o 0 e 0, e aí eu vou atribuir valores nas minhas inequações agora que são equações, e vou encontrar pontos que eu posso delimitar no meu gráfico. Então, para a minha restrição 1, eu transformei ela em equação agora, e aí eu vou encontrar dois pontos, que eu chamei de ponto A e de ponto B. Então, eu vou utilizar como referência 0 para x1 e vou encontrar o valor de x2, que vai ser 4. Na mesma coisa do meu ponto B, eu vou utilizar como referência 0 para o meu x2 e vou encontrar um valor de 20 para o meu x1. Por que eu uso 0 e 0 como referência? Porque é mais fácil encontrar pontos quando eu atribuo o valor de 0 a uma equação, porque eu consigo isolar de forma mais fácil minha outra variável, e encontrar um valor correspondente àquela que eu utilizei. Para a minha restrição 2, então, no meu ponto D, ele vai corresponder 0 para x1, e aí substituindo na minha equação eu vou encontrar o valor de 10 para x2, e no meu ponto E eu vou utilizar como ponto de referência o 0 para x2 e vou encontrar o 5 para x1. Então, eu vou fazer isso para todas as restrições que eu tenho no meu problema. Nesse caso, a gente só tem duas, então eu utilizo esses pontos de referência para encontrar os pontos das retas que correspondem a cada uma das minhas duas restrições. Então, a partir disso, eu já tenho o meu ponto de referência, tanto para as restrições 1, tanto para as minhas restrições 2, então eu vou plotar o gráfico. Então, como é que eu vou fazer esse gráfico? Eu vou fazer o gráfico de forma linear, que a gente está tratando de uma programação linear, e aí eu vou colocar os pontos. Então, o meu ponto A, eu vou ter 0 para x1, que é o meu eixo horizontal, e o meu x2 fica no meu eixo vertical. Então, eu tenho 0 para x1 e 4 para x2.
Então, o meu ponto A, ele vai se dar ali entre 0 e 4 em x2. E o meu ponto B, ele vai ser 20 para x1 e 0 para x2. Então, eu tenho aqui 20 para x1 e 0 para x2. E a ligação entre esses meus pontos A e B vai formar a minha reta da restrição 1, a minha reta 1. Faço a mesma coisa, ploto no gráfico para o meu ponto D e o meu ponto E, e aí eu vou encontrar a minha reta de número 2. Mas repare que agora tem um outro ponto aqui. E esse ponto eu chamei de C, porque ele é um ponto de intersecção das duas retas, ou seja, onde a reta da restrição 1 passa e a reta da restrição 2 passa, e aí eu tenho um ponto que cruza essas duas retas, e aí eu vou considerar ele como um ponto também dentro da minha região factível. Plotei os pontos no gráfico, encontrei as minhas retas. Como que eu vou determinar a minha região factível agora? Ou seja, o que é a região factível? É onde eu vou ter o meu conjunto de soluções viáveis. Então, a minha solução ótima vai estar dentro dessa região. Então, para que eu possa considerar isso, eu vou testar o lado direito das minhas restrições. Então, eu vou tomar um ponto de referência que esteja dentro aqui, no limite dessas retas, e aí eu vou verificar para que lado que está a minha solução viável, para a minha zona de soluções do conjunto factível. Como a gente já usou o 0 e 0, uma restrição de não negatividade, então nós vamos utilizar um ponto F que eu chamei de 1 em 1. Então ele vai estar, ponto F de 1 em 1, mais ou menos ele vai estar aqui, quase ao centro da minha região factível. E aí eu vou jogar no lado direito, vou jogar no meu lado esquerdo da restrição e vou analisar com o meu lado direito. E aí eu vou ter uma resposta, verdadeiro ou falso. Então, vamos pegar a restrição 1. A restrição 1, substituindo os valores com os pontos 1 e 1, eu vou ter que 1 mais 5 é igual a 6, que é menor ou igual a 20. Essa afirmação é verdadeira. Então, o que isso significa? Isso vai significar, aqui no caso, que essa região está ligada para o meu ponto 1 e 1. Então, essa minha reta aqui, que interliga a minha restrição 1, significa que tudo que está para o lado do meu ponto 1 em 1 é verdadeiro, satisfaz a minha solução ótima. Então, tudo que está aqui para cá é região factível. Tudo que está para cima não é a minha região factível. E aí eu faço a mesma coisa para a minha restrição 2. E aí eu vou encontrar 2 mais 1 é igual a 3, que é menor ou igual a 10, então também é verdadeiro. Isso vai significar que para o lado que está o meu ponto 1 em 1 é a minha região factível. O que não está desse lado, o que está do outro lado, não é uma solução viável. Então, pegando aqui a reta, né? A reta como base, tudo que está para esse lado é região factível. O que não está para esse lado, que está para esse lado aqui, não é região factível. E aí, juntando as duas retas, eu vou ter que a minha região factível, então, ela corresponde à área dos pontos A, C e E. Então, só revendo. Então, tudo aqui para cá é região não factível e as setas apontam para onde que está a região factível, que aponta para o meu ponto teste, que foi 1 e 1, ok? Então, depois que eu determinei a minha região factível, que era a minha alternativa A, agora eu vou fazer o teste das soluções básicas. Então, eu vou testar, dentre essas soluções que eu tenho, qual que é a minha solução ótima. Então, repare que quando eu vou fazer o teste da solução básica, já que eu já determinei aqui a minha região factível, que é o que está pintado em verde, nós temos os pontos A, C e E. Então, os pontos D e o ponto B, você esquece, você não precisa testar ele, porque ele está numa zona que não é factível, não é viável. E aí, como que eu vou fazer esse teste da solução básica? Eu vou acrescentar valores
e encontrar o maior valor de Z. Então, desses 3 pontos, A, C e E, o que me apresentar o maior valor de Z significa que é a minha solução ótima, ok? Então, eu vou ter lá, no meu ponto A, substituindo, né, os valores que eu tenho 0 e 4, substituindo na minha função objetivo, eu encontro um valor de 12 para Z. No meu ponto E, eu encontro um valor de 10 para Z. E aí, no meu ponto C, eu não havia determinado ainda os meus pontos, porque o meu ponto C, ele se originou através do quê? Através da intersecção das minhas duas retas. Então, como que eu vou determinar os valores do meu ponto C? Eu vou pegar as duas retas, que são relacionadas à restrição 1 e 2, e vou resolver através de um sistema de equação de primeiro grau. Então, sistema de equação linear, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar, vou escolher uma das duas restrições. A gente escolhe geralmente a que é mais fácil de se isolar. No caso, eu escolhi a primeira. E aí a gente isola o valor de x1, né? A gente atribui um valor para x1 e substitui na outra que a gente não escolheu para isolar. Então, dessa forma, eu escolhi a primeira, escolhi o valor igual x1 igual a 20 menos 5x2, ou seja, eu isolei o valor de x1 para encontrar. E aí eu vou substituir esse 20 menos 5x2 na minha segunda equação. Quando eu substituo esse valor, eu encontro um valor de x2 igual a 3,33. E aí, esse valor de x2 eu vou substituir novamente na equação aqui do meu x1 para encontrar o valor de x1. Então, sendo assim, o meu ponto C ele vai ser, para x1, 3,35 aproximadamente, e para x2, 3,33 aproximadamente. Testando ele na minha função objetivo, para encontrar o valor de Z, eu vou ter que o meu ponto C vai ser 2 vezes 3,35 mais 3,33, e aí eu vou ter 16,66. Então, esse vai ser o meu valor da minha reta Z, da minha função Z, no ponto C, que é ali a fronteira da minha região de solução factível. Então, dessa forma que eu fiz os testes, eu vou encontrar agora qual é o meu ponto ótimo, a minha solução ótima. Então, mediante a isso, aos pontos de referências e aos valores de Z, eu tenho que a resposta da minha solução ótima, então, fica no meu ponto C, aonde eu vou maximizar Z e eu vou ter um valor de aproximadamente 16,66. Então, para meu x1, o valor ótimo é 3,35 e para o meu x2, o valor ótimo é 3,33. E aí, eu determinei a minha solução ótima utilizando o método gráfico de solução para problemas de programação linear. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui nesse exercício. E aí, qualquer dúvida, me manda lá na plataforma.